a concretização do relacionamento amoroso. E isso vai ser importantíssimo para você entender a virada de chave. Porque, galera, literatura, isso aqui que a gente faz para você, já vou começar o nosso TBT, essa forma didática de te explicar literatura é apenas uma forma didática, tá? Eu não posso dizer para você que agora só se faz realismo e naturalismo no Brasil. É óbvio que essas tendências vão deixando heranças, como o pica-flor, né? Olha lá, Tiago Silva, abre aspas, tatua a pica-flor. Imagina, Tiago, que belo seria, não? Eu com a tatuagem do poema do Gregório de Matos, um poema barroco em tempos odiernos. Que coisa linda seria. Vou considerar, Tiago, a sua observação, tá? Vou considerar tatuar o pica-flor, tá? Em homenagem a vocês maravilhosos que acompanham a gente aqui. Vou pensar na possibilidade, tá bom? Confia, Tiago, confia. Então, olha só, essa divisão aqui, amores, é apenas uma divisão didática. Não é algo certinho como matemática, física, química, né? Isso aqui não é uma ciência exata. Então, o que eu quero que você perceba? Até a aula passada, a gente conversava sobre romantismo, ou seja, a divisão da poesia romântica. Lembra disso? Falamos que a primeira fase era o nacionalismo e o indianismo. Na segunda, era exatamente o mal do século, né? O ultra-romântico, o transbordamento do amor. A gente chorou, se emocionou. Chegamos à conclusão de que quem ama sofre, né? Isso aqui também, Tiago, é uma tatuagem linda, né? Quem ama sofre. Isso aqui é verdade universal, né? Isso aqui é a verdade verdadeira, verídica. Quem ama sofre. E a gente pode ter várias provas disso na sociedade, né? E a terceira geração é a que mais me interessa hoje, porque o escravo, obviamente, era a tematização da poesia social de Castro Alves, mas numa reta quase que final do romantismo no Brasil, começou a perceber-se a tentativa de uma consolidação amorosa por meio da poesia. Vamos lembrar que a segunda geração idealizou esse amor. Vocês estão comigo? Estão lembrados disso? Coloca aí pra mim quem tá lembrado. Fala, lembrei, prof. Lembrei. Bota pra mim um lembrei pra eu perceber quem tá comigo. Bota aí pra mim, lembrei. Eu quero ler o lembrei aí de vocês pra ver quem tá coladinho comigo. Por quê? Porque a segunda geração ficou exatamente nessa idealização. A galera começou o lembrei ali, então tô feliz, né? Foi aquela idealização. E aí o Castro Alves, ele vai pra uma concretização. Ou seja, a mulher deixa de ser idealizada e passa a ser consumada, né? Ela é uma mulher de carne e osso. E essa mulher de carne e osso da poesia de terceira geração vai ser a ponte para o que a gente vai chamar hoje de realismo e naturalismo. Vamos conversar então sobre o século XIX. Viramos a chave, chegamos a mais um século. E cara, escreve o que eu vou te dizer. A cada virada de século na literatura, haverá uma mudança de perspectiva. Tanto é que o século XIX, a imagem que eu quero que fique na sua cabeça é essa segunda etapa da Revolução Industrial. Agora uma revolução, inclusive, no campo das ciências. Combinado? Lembra que para cada escola literária eu coloco uma imagem para a gente começar o debate, para a gente começar a exposição da aula, né? E para realismo, para século XIX, a imagem que eu quero que fique na sua cabeça é esse segundo momento da Revolução Industrial, que vai trazer, obviamente, transformações sociais e econômicas para os países. Vamos considerar que todo movimento literário começa onde? Europa, beleza? Então nós temos aqui uma sociedade dividida entre euforia e desigualdade. Euforia por quê? Progresso, avanço tecnológico, prosperidade científica. Eu estou falando aqui de uma revolução, de uma segunda etapa da Revolução Industrial, que será chamada de Revolução Científica. Agora, a base do conhecimento científico entra em vigor e ele pauta, inclusive, referências filosóficas. Olha que interessante. A ciência é tão a cara do século XIX, esses avanços científicos são tão fundamentais para esse século XIX, que a base filosófica, ou seja, a base de corrente, né, de pensamento sociológico, filosófico, vai se basear na ciência. Olha que loucura, né? Então agora a ciência é a dona de tudo. É exatamente a joia desse século XIX. Mas esse progresso científico traz desigualdade. Ou seja, essa euforia, esse progresso, esse avanço, não vai chegar para todo mundo. Então eu tenho no século XIX uma sociedade marcada pela desigualdade. Desigualdade primordialmente marcada entre duas classes sociais. De um lado,
a burguesia, do outro lado, o proletariado. Então, para o seu mapa mental começar a ser escrito aí, seu mapa mental, seu flashcard, seu caderno, a gente já começa colocando o contexto histórico, que é esse segundo momento da Revolução Industrial, conhecido como Revolução Científica. E já pintou milzão porque esperamos já há algum tempo alguma redação do Enem que fale sobre meio ambiente. Concorda comigo? Ano passado foi quase, hein? Porque quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais, é impossível falar, por exemplo, de indígena sem associá-lo à natureza. Isso é fato. Tanto é que na própria prova de redação, no texto 4, último texto da prova, falava-se em preservação da Amazônia. Vale lembrar que a preservação de biomas, escreve o que eu vou te dizer agora, para a visão do Enem, a preservação de um bioma é também a preservação identitária de um povo. Olha que coisa linda. A preservação de um bioma, no caso a Amazônia, é também a preservação identitária de um povo. No nosso caso, dos povos originários, neste caso, os indígenas. Beleza? Então a gente está esperando, né? Eu tenho realmente isso na minha cabeça, que a qualquer momento virá um tema explicitamente ambiental. A última vez que o Enem cobrou um tema explicitamente ambiental foi no meu Enem. Isso em 2008. Já estou entregando minha idade, né? Em 2008 eu fiz o Enem, tá? E o meu tema de redação foi a preservação da Amazônia. De lá para cá, de 2008 para cá, nunca a gente teve ali um tema explicitamente ambiental. Então, a qualquer momento ele pode chegar. E se ele chegar, olha aí que maravilha. São essas consequências negativas da Revolução Industrial que podem aparecer aí como uma contextualização para sua redação. Isso porque Revolução Industrial vai gerar êxodo rural, ou seja, o crescimento das indústrias instaladas na cidade faz esse processo, né, da galera do campo para as cidades. A cidade fica inchada, né? Na prova de humanas, você vai encontrar isso como um inchaço populacional nas cidades. Com certeza, uma concentração de renda, a poluição do ar, se liga nessa imagem, né? A poluição atmosférica, uso de mão de obra infantil nas fábricas, condições insalubres de trabalho e, claro, um aumento de doenças e acidentes laborais. Lembrando que nessa época a gente estava muito distante de se falar, por exemplo, em direitos trabalhistas. Isso só acontece no Brasil com Vargas, ou seja, ainda falta muito para a gente chamar de fato isso de um trabalhador com dignidade, né? Com 13º, com férias, né? Isso só vai acontecer lá na era Vargas. Então, a própria Revolução Industrial e o próprio contexto do realismo no Brasil é um prato cheio, né? Como contextualização para diversos temas de redação. Beleza? Vamos lá. Eu disse a você que esse campo científico se desenvolve, esse campo científico se torna robusto. E aqui eu tenho algumas exemplificações disso. Darwin comprovando a sua seleção natural. A galera que é mais forte, né, a galera que consegue se adaptar melhor ao ambiente, sobrevive. Mendel com a lei da hereditariedade, as leis genéticas, é desse tempo. Pasteur com a geração espontânea. Einstein se questionando com a sua teoria da relatividade. Tudo é relativo, tudo depende do referencial, da perspectiva. Ou seja, no que diz respeito ao conhecimento científico, o século XIX é um prato cheio para que a ciência seja a grande protagonista. E isso, claro, vai trazer consequências para a literatura. As consequências diretas são, primeiro, o positivismo. E você conhece um lema positivista. Qual é esse lema positivista que você conhece e que você estampa no peito? Ordem e progresso. O lema da nossa bandeira nacional, né, o nosso lema nacionalista, Ordem e Progresso, é um lema positivista, ou seja, ele é baseado exatamente no conhecimento científico. E o conhecimento científico para o positivismo é a única forma de conhecimento. Olha que interessante, para que a gente tenha ali exatamente o método de raciocínio lógico, eu preciso me basear na verdade, e a verdade é a ciência. Ou seja, para que eu tenha progresso, eu preciso primeiro ter ordem. Então o lema da nossa bandeira é um lema positivista. Beleza? Em segundo lugar, essa teoria aqui aparece direto no Enem, que é a teoria do determinismo social. Ora, essa teoria do determinismo social fala muito sobre o nosso comportamento, com a ideia de que o homem é produto do meio em que ele vive.
Olha que coisa interessante, ou seja, o comportamento, né, do homem, ele vai ser explicado à luz do meio em que ele está inserido. Ou seja, se eu nasci dessa forma, exatamente daquele jeito, aquele meio me moldou. Isso vai ser interessante para uma obra que já já vamos comentar sobre, chamada O Cortiço. Já já a gente vai entender o porquê. Beleza? Marxismo, ou seja, as ideias de Marx ganham um contorno bastante simbólico, porque lembra lá do conflito entre burguesia e proletariado? Qual era a ideia de Marx? Se os trabalhadores se unirem, eles vão vencer. Ou seja, a ideia de haver uma unificação entre a classe trabalhadora derrubaria a burguesia. Só que, infelizmente, a classe trabalhadora se unir é muito difícil de a gente ver realmente um movimento que faça uma união entre a classe trabalhadora. Portanto, a base capitalista começa a avançar a passos largos. E, obviamente, com as ideias científicas, né, de Darwin, surge aqui a corrente do evolucionismo. Sobrevivem os mais aptos. Beleza? Então isso é para vocês enxergarem como que a ciência começa a ditar a filosofia, começa a ditar a sociologia da época. As correntes de pensamento se baseavam também na própria ciência, beleza? E aí, galera, a gente chega à conclusão de que o realismo vai ser exatamente uma escola literária oposta ao romantismo. Quando a gente fala de romantismo, o que a gente pode trazer à luz no romantismo? Para romantismo a gente fala em idealização, em fantasia. O próprio nome já sugere o ar de romance, ou seja, eu romantizo uma situação, eu coloco uma fantasia naquela situação, eu não vejo as coisas a olho nu, mas sim o caráter simbólico, sugestivo, fantasioso que aquilo poderia me trazer. Já no realismo é o oposto. Se a ciência é a base do século XIX, isso vai trazer uma literatura muito mais objetiva, pautada na razão, pautada na ciência. E aí, como vocês gostam de uma tabelinha, né? Toda vez que eu boto uma tabelinha aí comparando escolas literárias, vocês me dão um feedback, me dão um retorno muito positivo. Tá aí uma tabelinha para comparar dois opostos. De um lado, o romantismo de base burguesa e do outro lado, o realismo fruto dessa tendência científica do século XIX. Então, olha lá. De um lado, no romantismo, ênfase na fantasia. Já o realismo, ênfase na realidade. Predomínio da emoção vai para o romantismo, predomínio da razão vem para o realismo. Proximidade emocional entre o autor e os temas. Aqui no realismo a gente vai ver um certo distanciamento desses temas. No romantismo, obviamente, ele é pautado por um subjetivismo, por uma subjetividade, enquanto o realismo possui um olhar mais objetivo, portanto um objetivismo. No romantismo, percebemos que uma palavra que permeia sobretudo a segunda geração é o escapismo. Lembra lá da evasão? Lembra dessa palavra? Evasão era a fuga da realidade. Agora não, eu tenho uma literatura engajada, uma literatura inclusive de denúncia, que vai fazer denúncias da realidade catastrófica do século XIX, pautada em desigualdade social. Enquanto o romantismo idealiza os personagens, veja o nome, realismo. Cara, realismo vem de real, né? Romantismo é a romantização, agora realismo é a realidade, ou seja, eu vou ter um retrato fiel, fidedigno deste personagem. A linguagem romântica é expressiva, é eloquente, enquanto a realista é objetiva. E o romantismo, claro, tem ali seus lemas, as suas fontes, né, de nacionalismo, e o realismo já é algo mais universal. Vamos ver o que a galera está falando. Tá tudo certo por aí? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Melhor viver na fantasia. A realidade é muito dura. Jamile, uma poeta, né? Jamile, uma poeta, tá dizendo aí pra gente que é melhor viver na fantasia, pois a realidade é muito dura. Jamile, lendo, né, essa sua citação, estou pensando, inclusive, olha aí, o Tiago, fazer uma tatuagem com a frase de Jamile também. A gente pode associar isso que a Jamile falou ao mito da caverna de Platão, não é verdade? A ideia de você ficar fechado no mundo de fantasias, no mundo de projeções, talvez doa menos aos olhos do que encarar a própria realidade. Que coisa linda, Jamile, você é uma poeta. Beleza? Vamos lá.
Seguindo aqui, vamos para as características então desse realismo. Fiz aqui a tabelinha para você de diferença, vamos então sistematizar justamente as características fundamentais desse realismo. Primeiro, contemporaneidade. Eu percebo que esse realismo fala do século XIX. É a literatura de fato do século XIX, preocupada em trazer referências científicas para dentro da literatura. Um retrato fiel dos personagens, sobretudo em ênfase de características negativas. É impressionante como as características negativas desses personagens vão saltar aos olhos. O egoísmo, a ganância, a vaidade, a mentira, o relacionamento por interesse. Isso tá te cheirando a quem? É ele mesmo, Machado de Assis. Machado de Assis é o grande nome do realismo no Brasil. E é um nome tão imponente que muitos teóricos vão se incomodar em alocá-lo Machado somente como um escritor realista. Didaticamente, a gente vai colocar ele aqui na aula de hoje no realismo. Mas ele é um cara tão gigante, ele é um cara tão grandão, que a semana que vem é dedicada só a ele. Para você ter noção da importância que o Machado tem, não só para a Academia Brasileira de Letras, mas para a literatura, para o teu vestibular, para a tua vida, para a tua cultura enquanto brasileiro. Então hoje a gente caracteriza o real naturalismo, digamos assim, e eu já te adianto que a semana que vem é só Machado, para que a gente possa perceber essas características que sim, o configuram didaticamente como um escritor realista, mas como que ele vai além, ele não vai se prender somente a essas características. Já fica ligado nisso, tá bem? Materialismo, ou seja, a verdade está na matéria, a verdade está na ciência e não mais na idealização. E o racionalismo, obviamente, né? A razão é a peça fundamental para que a gente possa entender a própria vida, a própria interpretação da nossa realidade. Continuando com as características, descrição objetiva da realidade. E aí você vai perceber que geralmente, preste atenção nisso, tá? Geralmente os textos do realismo, eles são textos que se arrastam um pouquinho mais. Eles são textos lentos. Por quê? Porque todas as cenas são extremamente detalhadas. Ora, o nome da escola é realismo. Parece que seus autores vão fazendo um passeio. Parece que eu tenho uma câmera em minha posse e eu vou descrevendo, eu vou narrando, eu vou traduzindo o que vejo para dentro das páginas de um livro. Isso é a visão realista. É como se eu tivesse com uma lente e fosse transcrevendo essa lente para você, leitor, para você que me lê. Ou seja, o olhar 360, o olhar completamente cuidadoso para descrever essa narrativa, gera um ritmo lento, porém detalhado. E essa descrição em detalhes vai levar a narrativa a ter verossimilhança. Anota isso para mim, por favor. O que é uma verossimilhança em um texto realista? É exatamente a sua aproximação com a realidade. E no realismo, obviamente, isso se dá pelo descritivismo minucioso de cada uma de suas cenas. Verossimilhança. Beleza? Continuando. O personagem aqui vai ser chamado de anti-herói. Por quê? Lembra que o realismo, ele estava incomodado com o romantismo? O romantismo indígena era um herói. Agora, por que um herói? Ele era cheio de virtudes, né? Ele era um guerreiro, lutava a favor da nação. Agora não. O personagem é real. Ele é um homem, ele é uma mulher que vai errar, vai acertar, vai trair, vai ser fiel, vai falar verdade, vai falar mentira, como todos nós. Galera, todo mundo aqui já traiu alguém. E eu não tô falando de traição só de romance não, tá? Às vezes uma traição, uma vacilação numa amizade, uma mentira pode ser interpretado como traição, né? Você faltar com a verdade com alguém pode ser entendido como traição. Então os escritores realistas, eles batem muito nisso, porque é o fiel retrato do ser humano. A verdade é essa, a literatura realista. Machado é um grande nome da nossa literatura por falar de nós mesmos. Quando a gente lê uma obra machadiana, a gente se enxerga. Tem lá a figura do traidor, a figura do canalha, a figura do cara que só tá com alguém por interesse.
Todo mundo conhece um tipo assim. E por mais que você não seja um anti-herói, por mais que você não seja um cara todo errado, ainda assim você tem erros. Você não é uma pessoa perfeita, você não vai ser idealizado, como era aquela chatice lá do romantismo. Você é de verdade, você é de carne e osso. Então, Machado e tantos outros escritores realistas tematizam isso em suas obras. Beleza? Objetividade, né, uma análise objetiva, uma base de observação do próprio comportamento social. E, claro, a gente percebe que essas narrativas acontecem na cidade. E por que essas narrativas acontecem na cidade? Porque a burguesia aqui estava. A gente vai perceber que essa literatura realista, ela é uma crítica à burguesia. Machado e tantos outros escritores realistas, eles não idealizam a burguesia, eles criticam a burguesia, inclusive por sua hipocrisia. Isso é interessante, tá? A gente vai perceber que a burguesia é extremamente criticada nesses livros, porque um burguês, antes de ser burguês, é um homem, e como homem ele erra, ele acerta, e é assim que ele é visto na literatura realista. Beleza? No Brasil, olha só quem aparece pra gente como grande nome, é Machado de Assis, com uma obra pioneira chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como eu te disse, eu não vou me estender em Machado, porque semana que vem teremos um encontro somente sobre ele, mas a ideia é que ele é a base do realismo no Brasil e o marco inaugural, quem inaugura a literatura realista no Brasil, é o Brás Cubas, um cara irônico. Por que irônico? O que vai acontecer com Brás Cubas? O cara morre. Ele no início da narrativa morre e ele vira um escritor depois de morto. Olha que loucura, ele vira um defunto autor. Olha o que o Machado está fazendo com você. Ele está fazendo você acreditar na história de um morto. Olha como isso é legal para repertório sociocultural. Até hoje, a gente acredita em várias histórias que não têm fundamento. Aqui a gente está se destinando a ler uma história de um cara que já morreu. Essa é a base da ironia machadiana que a gente vai ver melhor na semana que vem. Beleza? Agora, em Portugal, é importante falar isso porque tem aparecido, sim, na literatura de base portuguesa em vestibulares isolados, tá? Inclusive, eu não sei se você é aqui do Rio de Janeiro, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem um vestibular isolado, que é o vestibular da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E na prova discursiva, ou seja, na prova específica de português, sempre é cobrado um livro de realismo em Portugal, tá? Os dois grandes nomes são Eça de Queiroz e Antero Quental. Beleza? Aqui, a nível Enem, a gente não precisa se aprofundar muito nessa literatura portuguesa, porque é difícil ela aparecer no Exame Nacional do Ensino Médio, mas é a mesma ideia, né, de Machado. É essa ideia de olhar para a sociedade justamente com essa visão mais crítica da própria realidade. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha! Vamos partir então agora para o naturalismo? Gente, o naturalismo eu nem consigo separar totalmente do realismo, não. A gente pode colocar no mapa mental como duas escolas que se complementam, beleza? O naturalismo ele está muito associado ao realismo. Ele inclusive é um braço, é uma corrente do próprio realismo. Só que como o próprio nome sugere, no naturalismo, além da visão propriamente científica, a visão biológica da vida, ela vai ter ali uma supremacia. Ou seja, enquanto o realismo, olha o que eu vou te dizer, enquanto o realismo era uma crítica direta à burguesia pelo seu retrato de realidade, no naturalismo eu vou olhar para esse proletário, eu vou olhar para o proletariado e vou ter uma condição biológica desse proletário. Inclusive, eu vou rebaixá-lo. Eu vou entender que esse proletariado, na verdade, é um animal. Olha que bagulho tenso. Olha como é que isso também é real. Ou seja, esse século XIX, dada, né, a potencialização da ciência, neste naturalismo, o proletário, o pobre, o trabalhador, ele será rebaixado a uma visão zoomorfizada. Zoomorfizada é sinônimo de animalizada. Ou seja, esses personagens que representam o proletário, eles seriam, nas palavras do escritor francês pai do naturalismo, Zola, como, na verdade, ratos de laboratório.
É isso mesmo. Ou seja, os personagens naturalistas eram animalizados, zoomorfizados, rebaixados a animais na sociedade. Porque eles eram invisíveis, não tinham valor. Nossa, é tenso? É tenso, mas é realidade. É realidade. É assim que a sociedade via essa galera e digo mais, é assim que a sociedade continua vendo. Quando a gente olha para formatos, né, de sucessivos preconceitos, a gente continua assim. Ou você já se esqueceu que domingo o Vinícius Júnior foi chamado de macaco? Olha aí. A gente se espanta, tem muita gente aí, caraca, o que aconteceu agora? Domingo, um homem preto brasileiro no exterior foi chamado de macaco. Macaco é o quê? Uma animalização do cara. Olha que tenso. Não é verdade? A gente se choca, a gente fala, meu Deus, aconteceu domingo, cara, 2023. E a gente assiste essa parada de braços cruzados, né? Cadê a liga pra fazer alguma coisa? Porque dizer que o cara provocou? Uma parada bizarra, eu não sei vocês, mas eu me incomodei ao extremo, né, com essa situação que não é de agora, que não é de domingo, é desde sempre. E eu me amarro em futebol. Então olhar para aquele bagulho, se você se assustou com isso aqui no século XIX, aconteceu essa semana, meu amor. Aconteceu essa semana. E acontece com minorias sempre, desde sempre. Então, não é só o racismo, a homofobia leva à animalização, né? Como é que você se refere popularmente a um gay? É o viado. Olha a animalização aí também. Então, esse lance de animalizar esses personagens literariamente é produto da realidade em que a gente vive. Não é verdade? Vamos seguir. Fiz aqui para você uma tabela, né, exatamente comparando agora duas escolas que se complementam, tudo bem? Eu botei aqui uma em oposição à outra, mas elas se complementam, porque, de novo, o naturalismo é um braço, é uma corrente mais firme, mais biológica desse realismo. Então, olha lá, no realismo, o homem é o personagem concreto, o romance é de tese documental, ou seja, a pesquisa científica, não é verdade? Preferência pelo próprio aspecto da realidade global.